Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. A aula que iremos transmitir agora já foi gravada previamente pelo professor presbítero Amaury. Por isso, seus comentários e as suas dúvidas serão respondidas pelo próprio professor, aqui mesmo no chat, por escrito. Não deixe de fazê-las. Que o seu coração e os seus ouvidos estejam abertos para ouvir e também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, na nossa aula da Escola Dominical. Bom dia, irmãos. Mais um domingo nós aqui estamos na casa do Senhor para juntos estudarmos a sua santa e bendita palavra. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer, uma alegria tê-los conosco aqui nesta manhã para juntos estudarmos mais uma lição da palavra de Deus. Queridos, nesta manhã, antes de nós fazermos qualquer coisa, vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus para que Ele possa estar falando aos nossos corações mais uma vez nessa manhã. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor porque nesta manhã, mais uma vez, nós aqui estamos reunidos em Teu nome para, através da lição da Escola Dominical, estarmos aprendendo mais um pouco daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito possa estar usando a minha vida e também falando ao meu e ao coração de cada um dos meus queridos que conosco estão nesta manhã. Fala, pois, conosco, dá-nos a Tua graça no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã nós vamos estar estudando uma lição muito preciosa para os nossos corações. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de todos os irmãos. E antes eu gostaria de deixar aqui um recadinho. Você que está conosco nesta manhã, eu gostaria muito de que você participasse da lição, que não ficasse apenas eu aqui dizendo, mas que também você participasse. Então você vai entrar lá no chat e vai dar a sua opinião, fazendo uma pergunta ou também respondendo a questão daquilo que nós vamos colocar para você nesta manhã. A pergunta que nós vamos deixar para você nesta manhã, para você pensar, para você responder, para você mandar o seu comentário, é a seguinte: casamento. O casamento, ele é perfeito. Isto é mito ou isto é verdade? Casamento perfeito, existe casamento perfeito? Isto é mito ou isto é verdade? Então, fica aqui a pergunta para você pensar e para você fazer o seu comentário, ou então para você responder, se sim, se não, fique à vontade, o critério é seu, tá bom? Muito bem, vamos, para começar então, ler a palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos. Gênesis capítulo 12, de 1 a 5. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Amém. Queridos, nesta manhã nós vamos estar conversando sobre o seguinte tema: Abraão e Sara, quando o casal necessita de ajuda. Quando o casal necessita de ajuda. Para começarmos, vamos rapidamente descrever em rápidas palavras esses dois personagens. Abraão, cujo nome mais tarde foi mudado para Abraão, um dos mais importantes patriarcas de Israel. Ele nasceu em Ur dos Caldeus. O seu pai se chamava Tera, e ele tinha 2 irmãos, Naor
e Harã. E Abrão casou-se com Sarai. Sarai significa minha princesa. E quando foi mudado o seu nome para Sara, ficou apenas como princesa. Ela era filha de Tera e dois dados bastante importantes a respeito de Sara. Era uma mulher de beleza incomum e era estéril. Então aqui, assim, bem rapidamente estão colocados quem eram esses dois personagens importantes da Bíblia e será para nós também nesta manhã. Primeira coisa que nós vamos ver, queridos, as crises vividas por Abraão e Sara e as nossas crises. Então aqui eu gostaria que você estivesse a partir de agora pensando, à medida que nós estamos colocando as questões envolvendo esse casal, as suas dificuldades, os seus problemas, você estivesse pensando também em você, como você tem agido, como tem sido o seu dia a dia. Muito bem, a primeira coisa, a estreita parentela, eles eram meio irmãos. Veja só, agora há pouquinho eu falei o nome Tera. E o nome Tera aqui, queridos, é que na realidade os dois eram filhos do mesmo pai. Tanto Abraão quanto Sarai eram filhos do mesmo pai, apenas de mães diferentes. E evidentemente, essa questão, tente imaginar você hoje casado, talvez do seu lado esteja sua esposa, e pensa que no futuro, ou melhor, no passado, vocês eram irmãos de um mesmo pai, viviam como era costume naquela época, o clã, sempre o pai é que comandava todas as ações, e os filhos, as esposas, caso houvesse, estavam todos ali à sua volta. Então, eles foram crescendo, tendo mães diferentes, mas um único pai, e este pai é que dava todas as orientações. Todas as ordens eram dadas por Tera. E eles cresceram assim. Agora, de repente, já não é mais simplesmente irmãos. Agora é marido e mulher. Pense que a cabeça dos dois como seria. De repente, você não é mais irmão, mas você é esposo. Você não é irmã, mas é esposa. E muda completamente. Você sendo irmão é uma coisa, você ser esposo ou esposa muda completamente diferente. As ações são outras, o significado é outro. Então esse era o primeiro problema. O primeiro problema, e isso daí, evidentemente, mesmo ela tendo influência da mãe, e ele da sua outra mãe, mas como eu disse, como Tera, o pai é quem dava as coordenadas, então sempre era seguido, sempre era dessa maneira naquela época. Então essa é a primeira questão. Estreita parentela, eles eram meio irmãos. Inclusive há em duas ocasiões, que bem lá na frente, no Egito, e numa outra localidade, em que Abraão se identifica perante aqueles que ali estavam, dizendo que ela era sua irmã, não falou que era sua esposa. Ele não estava de todo errado, mas o correto era ter dito que era sua esposa, e se os irmãos forem ler lá os textos, vão verificar as consequências dessa sua maneira de se portar, o que foi que ocorreu. Não vem ao caso agora, o importante é só para os irmãos sentirem a dificuldade que era o relacionamento estreito desse casal. O segundo ponto, a esterilidade de Sara. Sabemos, queridos, que naquela época, não ser mãe era um problema muito sério. Não ser mãe era sinônimo de maldição para a família e para o homem era vergonha. A esterilidade feminina proporcionava uma outra questão. Além de ela ser estéril, ser vergonha para a família, ser vergonha para a sociedade, ela ainda abria um precedente. E o precedente qual era? O seu marido poderia ter outras mulheres.
para que através dessas outras mulheres viesse a suscitar filhos, viesse a ter filhos. Então, tinha esses dois detalhes. Além dela ser estéril, ela ainda via a possibilidade, o que veio a acontecer futuramente, quando ela acaba dando a sua serva Agar como esposa de Abrão. Isso era possível, isso ocorria. Então vejam aqui um outro detalhe tremendamente importante e um problema, a sua esterilidade. O terceiro ponto, mudança de lugar de habitação. Ur dos Caldeus era, vamos dizer assim, uma São Caetano, uma cidade boa, cidade bem localizada, onde as pessoas moravam de maneira confortável, na sua grande maioria, é claro. Não, como em todos os lugares, nem todos estão nessa condição, mas a grande maioria sim. Então, tanto ela vivia muito bem na casa dos seus pais, junto de todos os seus familiares, num lugar fixo, num lugar seguro, confortável. E assim era. Muito bem. O que ocorre? Ocorre que Deus diz que eles teriam que sair da sua terra, da sua parentela, como nós lemos no início, e ir para uma terra que ele ia mostrar. O que acontece nesse período? Só para os irmãos terem uma ideia. Eles saíram de Canaã, foram para Siquém, foram para Betel, foram para o Egito, Neguebe, voltaram para Betel e depois para Hebrão. E em todos esses lugares por onde eles passaram, ficaram um tempo em cada lugar. E um outro detalhe, eles moravam em tendas. Vejam bem, imagine Sara, que morava numa casa com todo o seu conforto, agora ela está vivendo em tendas. Ela está vivendo numa habitação rude, de tempos em tempos em lugares diferentes. E essa mudança de lugar em lugar, vivendo uma vida nômade, isso também era um grande problema para eles. Eu fico imaginando os problemas, as conversas que eles tiveram ao longo de toda essa trajetória, por essas mudanças constantes dos lugares. Minha irmã, você já parou para pensar nisso, se isso acontecesse com você? O que você faria? Para você pensar. Muito bem, mas temos também um quarto problema. Um Deus desconhecido até aquele momento. Por que um Deus desconhecido? Porque Tera era pagão. Tera era politeísta, adorava muitos deuses. Então, durante a sua infância, durante a sua adolescência, juventude, até bem pouco tempo antes, eles não conheciam Deus, o Deus único e verdadeiro. E agora, de repente, chega Abraão e fala que eles têm que, um Deus desconhecido que eles nunca tinham ouvido falar, diz que eles têm que sair da sua terra e ir para um lugar que ainda ele ia mostrar. Um Deus desconhecido até aquele momento. Sair da casa, partir por uma ordem divina, também era uma dificuldade de entendimento. Também era um problema para eles e que eles tinham que enfrentá-lo. Esse era o quarto problema. Mas ainda havia o quinto. O desejo ardente de ter um filho. O aspecto emocional do homem, ver a sua paternidade concretizada. Esta situação trazia desconforto e tristeza para o casal. Era um desejo de Abraão ser pai. Como com certeza era de Sara ser mãe. Mas havia essa questão. E por que também isso era importante para Abraão? Porque era importante ter filhos. Dava prestígio social. E era necessário como mão de obra. Por quê? Porque eles viviam basicamente das questões pastoril, de ter rebanhos.
E quanto mais pessoas para estar com o rebanho, melhor era. E sendo filhos, melhor ainda. Que não ficaria na mão de empregados, ficaria na mão dos próprios filhos, tomando conta dos bens, tomando conta da propriedade. Era necessário, então, que essas coisas acontecessem. Um outro detalhe, quem fosse rico em filhos, seria rico em força de trabalho, porque quanto mais filhos tinham, mais fácil seria tomar conta, porque eles, como viviam de lugar em lugar, e imagine só, você saindo de lugar em lugar e tendo que levar o seu rebanho por lugares diferentes, por montanhas, por vales. Então, quanto mais pessoas tivessem, melhor seria. Então, também esse, além de ser um desejo dele, de ser pai. Então, nós temos aqui apontado 5 questões que envolveram a vida desse casal durante toda aquela trajetória. Até que Deus, 25 anos depois, foi concretizar o sonho. Mas nesse período, eles enfrentaram esses problemas, eles enfrentaram essas dificuldades. Você já parou para pensar, querido? Que dificuldades eles tiveram? Tudo bem que hoje nós falamos, Abraão, o pai da fé. Sim, o pai da fé. Mas vejam que para chegar nesse ponto, quantas coisas, quantos problemas, quantas dificuldades, quantas adversidades eles tiveram. Antes de passar para o segundo ponto, eu gostaria de mais uma vez lembrar você, querido. Você está respondendo a pergunta? Você já pensou nela? O casamento perfeito é um mito ou não? Pois bem, e nós vamos entrar exatamente agora nesse ponto, nessa questão, o mito do casamento perfeito. Você que está conosco nesta manhã, que já é casado, como eu que já estou indo para 40 anos, se Deus permitir, no próximo dia 26 de dezembro, talvez hoje já tenhamos uma visão diferente do que é o casamento. Mas você que está conosco nesta manhã, que talvez é uma jovem, que está aí tendo sonhos, pensando no seu príncipe encantado, pensando, como eu quero o meu noivo, como eu quero o meu esposo, dessa maneira, assim, assado. Pois bem, querido, eu gostaria que você estivesse pensando comigo agora a esse respeito. Eu não sei se eu vou te ajudar ou se eu vou te deixar triste. Mas eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou falar agora. Essa questão do casamento. Vimos aqui um casal, as dificuldades que eles passaram. E agora vamos pensar um pouquinho em nós. Pensar em você que ainda não se casou, que talvez está pensando. O que você pensa a esse respeito? É possível ter um casamento perfeito? Vamos ver. Abraão e Sara, embora fossem os patriarcas de Israel, não estavam imunes aos problemas da vida conjugal. E nós vimos agora aqui, vimos alguns, ou se você for ler a história, outros problemas aconteceram. Mas vamos ficar apenas com esses 5, só para você ter uma ideia, para você ter uma mostragem daquilo que foi a vida desse casal. Então, eles tiveram seus problemas. Por vezes, o romantismo do nosso coração, quando estamos apaixonados, leva-nos a crer que podemos construir um relacionamento conjugal perfeito e sem problemas em nossa caminhada como casal. A primeira coisa que eu quero te dizer, querido, não é verdade. Não existe casamento perfeito. Se você estava pensando que existe, desculpe se eu te frustrei. Mas não existe casamento perfeito. Vamos ver por quê? A primeira coisa, porque o casamento é composto por 2 pessoas pecadoras. Romanos 3:23, Paulo nos diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, somos pecadores. E como tal, nós temos defeitos. Temos virtudes também, não vou negar isso. Mas temos defeitos. Há momentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós
fazemos coisas que não deveríamos. Talvez nos iramos, nos discordamos, às vezes dizemos alguma coisa que não deveria ser dita, ou deveria ser dita num outro momento, aquele era inoportuno, e você acaba dizendo, e você acaba trazendo desconforto para você e para o seu cônjuge. Então, vamos ter esse problema. Isso vai fazer parte. Por quê? Porque é a natureza nossa. Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Então, todos nós estamos sujeitos a momentos que vamos fazer alguma coisa errada. Por quê? Porque somos pecadores. Não somos perfeitos. E por vezes, o grande problema é que nós queremos achar a perfeição no outro. E isso é impossível. Ninguém é perfeito. Perfeito é um só, que é Deus. Então, já é a primeira questão. É composto de duas pessoas pecadoras. Então, já começa aqui a questão da não perfeição. Mas há um segundo ponto. O ponto da questão das tradições familiares e da educação diferente. Imagina que cada um de nós, e eu já tive a oportunidade de falar em alguns momentos em escola dominical para classes de casais, e sempre abordamos esse tema que eu acho muito importante. Para mim, que já estou há quase 40 anos casado, eu já passei dessa fase, mas lá no começo eu também senti essas dificuldades. É o chamado tempo do ajuste. E o que é o tempo do ajuste? Pensa comigo. Um homem e uma mulher que vêm de famílias diferentes, de usos e costumes diferentes, que foram educados de maneira diferentes, e de repente estão ali os dois, só os dois. E por vezes ela querendo coisas e ele também. Coisas que ele fazia e que agora não pode fazer. O que ela fazia e que agora não pode. É um tempo difícil. É um tempo de se ajustar às coisas. É um tempo em que um vai ter que deixar algumas coisas e o outro também vai deixar outras coisas. Para que os dois estejam focados no bem comum do casal. Para uma vida a dois mais tranquila. Não perfeita, como já vimos no primeiro ponto, mas mais tranquila. Mais fácil de ser conduzida. Então, queridos, algumas coisas da tradição vai ter que ser deixada de lado. Ah, mas antes eu fazia. Você fazia, agora você não vai poder fazer mais. Ah, mas eu queria, mas agora não vai poder querer mais. Agora é um vivendo em função do outro. E por vezes, para fazer isso, para um viver em função do outro, algumas coisas são necessárias deixar de lado. E essa questão de renúncia é alguma coisa que muitas vezes é difícil para nós. Temos que renunciar coisas. Mas, se você quer ser feliz, precisa renunciar. Precisa fazer essa mudança. Eu não diria um sacrifício, mas uma mudança de comportamento, de postura. Deixar estas coisas e viver a vida do casal. Muitas vezes também tem a questão das interferências. Nunca deixe que as interferências dos pais venham fazer parte da vida de vocês. Vocês podem até ouvi-los. Mas entre ouvi-los e realizar tem uma diferença. Você ouve na casa dos seus pais. Ela ouve na casa dos pais dela. Mas depois você sente e vão ver o que é melhor para vocês. Porque nem sempre aquilo que é melhor para eles é para vocês e vice-versa. Então, esse tempo é muito importante e desafiador. O grande desafio está aqui. Por isso que às vezes a gente vê casos em que o casal ficou junto, namorou, entre namoro e noivado 10 anos. E com 2 de casados já se separaram. Por quê? Foi na fase de ajuste. Uma coisa é quando estou na casa dos meus pais e ela na casa dos pais dela. Outra coisa é quando os dois estão debaixo do mesmo teto. Tudo é diferente. Por isso que eu digo que é desafiador. Ok? Terceiro ponto.
diferenças físicas e psicológicas. Aqui nós temos que pensar, tanto o homem quanto a mulher, nessas questões, os aspectos biológicos. Pensa, por exemplo, as questões que envolvem, por exemplo, no caso da mulher, a questão da taxa hormonal, a questão que a mulher tem o seu período de menstruação. E nesse período é difícil para ela. Cada mulher, cada uma delas tem uma maneira de ser. Tem uma maneira de se portar, de se comportar. Então, muitas vezes, ela fica sensível, delicada, predisposta a transtorno emocional, sentimento de tristeza, abatimento emocional. Isso faz parte. E o cônjuge, no caso o marido, tem que compreender esse momento. Tem que estar do lado, mas deixando que as coisas aconteçam de maneira natural. Nunca querendo fazer algo que venha a afrontar esse momento dela. É um período que você tem que ter muito cuidado. São diferenças físicas. É o jeito de ser da mulher. E você, marido, tem que saber disso. E você que ainda não se casou, também já tem que estar sabendo disso, que isso vai acontecer lá na frente. Então, querido, isso faz parte. O homem, por sua vez, também está sujeito a problemas físicos e psicológicos. Abatimentos, desânimo, especialmente quando sujeito a situações de estresse. Você, mulher, você jovem que está pensando em se casar. O seu namorado ou o seu esposo trabalha. Graças a Deus porque está trabalhando, porque estamos vivendo um tempo tão difícil, em que muitos estão perdendo o emprego, e também isso é causa de estresse. Também isso é causa de estresse. Mas veja bem, eu já conversei com várias pessoas que trabalham principalmente em banco. São gerentes de contas, essas coisas. E sempre o problema que eles dizem é o seguinte: é um estresse muito grande, porque nós temos que estar batendo metas. Isto é banco, é quando você trabalha numa empresa que você trabalha na área de vendas, você tem que bater metas, enfim. Em outras áreas você trabalha com projeto, você tem tempo para entregar esse projeto. Conclusão, no trabalho também há problemas de estresse. E em outros momentos da vida também pode haver esse problema. Então, é algo também que precisa ser levado em conta. É um outro detalhe que precisa ser pensado. É outra coisa que a mulher tem que ter este jogo de cintura quando percebe que algo não está legal, porque lá no trabalho alguma coisa não está certa. Eu posso dizer para você, querido, como testemunho próprio, que ao longo dos meus 37 anos e meio de trabalho em uma única empresa, eu posso dizer para você que por muitas vezes eu cheguei em casa não querendo falar com ninguém. Porque por mais que você queira deixar o problema do trabalho no trabalho, somos humanos e nem sempre conseguimos fazer isso. Então, por vezes, você traz isso para dentro de casa. E é um problema. E que o seu cônjuge tem que saber, naquele momento, deixa ele sozinho. Não fala nada. Fica quietinha. É melhor para ele e é melhor para você. Então, é um outro problema. É uma outra dificuldade. Há pessoas que, com facilidade, como a gente costuma dizer, tira de letra. Mas tem outros que têm dificuldade. Ele não consegue separar o pessoal do profissional. E ele acaba trazendo isso. Então, é outro caso para a gente pensar, para a gente verificar que também é uma dificuldade. Coloquei aqui para você 3 questões. Poderia colocar outras muitas, mas eu acho que essas 3 aqui, elas dão resume aquilo que normalmente ocorre no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, enquanto casal, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto mãe. Outros poderiam ter, com certeza, mas vamos focar só nessas 3.
Querido, sendo assim, o ajuste emocional é necessário e é importante para a vida a dois. Tem que ter este ajuste. É fácil? Por aquilo que nós já vimos até aqui, não é tão fácil assim. Mas vamos pensar em nós enquanto homens e mulheres de Deus. O casamento não são perfeitos, mas podem ser profundamente ajustados e amadurecidos, proporcionando grande bem-estar e prazer conjugal. Ainda mais quando temos o componente da espiritualidade cristã que nos une. Então temos aqui a chave para que, mesmo na imperfeição minha e dela, nós possamos conseguir chegar no mais próximo da perfeição. Temos que nos ajustar. E isto é no decorrer da caminhada. Isto é no decorrer da jornada. Homem e mulher são também irmãos em Cristo Jesus. Se Abrão e Sara eram irmãos do mesmo pai, nós também temos um irmão, Cristo Jesus. E também somos todos, espiritualmente falando, filhos do mesmo pai, que é Deus. E um outro detalhe importantíssimo. Se somos filhos de Deus, se temos a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida, há um momento importante que a cada mês, no primeiro domingo, pelo menos aqui em São Caetano é assim, não sei se nas outras igrejas onde você está é assim, mas aqui é no primeiro domingo. Nós nos aproximamos da mesa sacramental, da ceia do Senhor, a qual extravasa a graça do perdão de Deus por nós e devemos transmitir um ao outro. Então, querido, você, todo primeiro domingo, está ali participando da comunhão. É o momento em que você vai colocar diante de Deus os seus problemas, vai confessar os seus pecados, as suas mazelas. Mas é o momento também de você pensar que ao mesmo tempo que você quer o perdão de Deus, e Ele está ali para te dar esse perdão, você tem que pensar também que você tem que transmitir esse mesmo perdão ao seu cônjuge, quando em algum momento ele fizer alguma coisa que te desagradou. Sentar, conversar, trocar ideias, isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis. Isto é amadurecimento. Não é jogar pedra, mas é chamar e conversar, trocar ideia, ver onde está errado, aparar arestas. Assim as coisas ficam mais fáceis. Assim tudo fica mais fácil. Mas temos que ter esta capacidade, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas precisamos ter isso em mente. Para sermos vitoriosos, precisamos ter isso em mente. Abraão e Sara eram filhos do mesmo pai biológico. Nós, filhos do mesmo pai celestial. Se de fato casamos no Senhor. Tem mais esse detalhe. Tem mais esse detalhe. Casamos no Senhor. Dissemos até que a morte nos separe. E o que é que nós temos visto hoje? Em meio a esse momento tão difícil que o nosso mundo atravessa. Por vezes os casais diziam, a gente não tem muito tempo, porque eu trabalho fora e ele trabalha fora. Agora, por causa da pandemia, estão os dois juntos. E aí se divorciam porque não conseguem ficar juntos. Dá para entender? Dá para entender a mente e o coração do ser humano? Desde o começo da pandemia. E isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo. Eu tenho lido notícias de muitos e muitos casais que se separaram, porque não aguentaram mais ficar os dois debaixo do mesmo teto. Só mesmo pela misericórdia do Senhor. Só Ele para nos dar a capacidade de enfrentarmos esse tempo e de sermos firmes, de irmos nos ajustando, fazendo as coisas caminharem para
o mais próximo da perfeição. Queridos, nós estamos chegando quase no final da nossa lição. Eu espero que tudo aquilo que a gente falou aqui nesta manhã tenha realmente sido útil para a vida de vocês. Mas para terminar, eu gostaria de fazer algumas 3 considerações finais. E aí, depois disso, eu vou deixar você ficar pensando na sua vida, como você tem conduzido o seu casamento, como as coisas estão acontecendo. Não se esquecendo de o título da nossa lição é Quando o casal necessita de ajuda. Quando que nós necessitamos de ajuda? Sempre, não? Quase que todos os dias, quem sabe? Muito bem, para finalizar eu queria fazer 3 considerações finais com vocês. A primeira delas, Abraão e Sara passaram por situações difíceis, mas o amor e a confiança na promessa de Deus foram as razões que os fizeram vencer as adversidades. A promessa de Deus. E qual que é a promessa de Deus para nós hoje também? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. Então, vamos estar atentos. Vamos estar nos colocando nas mãos do Senhor. Mas o amor e a confiança nas promessas de Deus. Isto é imprescindível. Já falamos há 2 domingos passados a respeito do amor a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amor é algo imprescindível. A segunda questão, não há casamento perfeito, mas podemos caminhar rumo à maturidade do nosso relacionamento conjugal. Não há perfeição, nem em mim e nem nela, nem em você e nem nela. Mas nós podemos caminhar rumo ao mais perfeito possível. Fazendo como? Fazendo com que a nossa relação seja cada dia mais madura. E para ela estar madura, temos que ter o Senhor como cabeça, como estar entre os dois. E a terceira, não podemos ter vergonha de buscar ajuda para os nossos problemas matrimoniais e familiares. O pastor e até profissionais de psicologia podem ser acionados quando entender que não temos condição de sozinhos sair daquele momento, daquela dificuldade. Então, querido, uma coisa muito importante também é a gente reconhecer que precisa de ajuda. E o grande problema que muitas vezes tem ocorrido é que as pessoas se julgam autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Grande engano. Eu preciso da minha esposa como ela precisa de mim. Como nós precisamos de Deus para que o nosso relacionamento seja cada dia melhor. E por vezes nós precisamos também da ajuda externa. Ela está aí para isso. Deus não a colocou aí simplesmente por colocar. Se Deus nos dá a condição de procurarmos um psicólogo, um profissional que possa nos ajudar, procurarmos o pastor, conversarmos com ele, irmos lá na sala pastoral, colocarmos a nossa dificuldade, os nossos problemas, isso é sumamente importante. Muitos casais, muitas coisas às vezes têm ocorrido porque as pessoas não têm buscado ajuda. Acham-se autossuficientes. Mas a ajuda está aí para ser buscada. O pastor, o profissional, também está aí, além de Deus. Deus em primeiro lugar. E depois também o pastor e os profissionais. Então, querido, se você porventura está passando algum problema, alguma dificuldade, não tenha vergonha de pedir ajuda. Procure quem pode te ajudar. Não deixe as coisas, não vá levando as coisas, como a gente costuma dizer, com a barriga. Que pode chegar um momento que não tem mais o que fazer. Então, percebeu alguma dificuldade, percebeu alguma coisa, tentaram conversar, tentaram se acertar e não deu certo, procura ajuda. Peça a direção de Deus. Ele vai te orientar, seja com o pastor ou seja com o profissional. Mas busque a orientação. Não deixe que as coisas cheguem ao ponto de você dizer não tem mais jeito. Sempre há jeito. E Deus está aí para nos ajudar.
O pastor está aí para nos ajudar. Os profissionais estão aí para nos ajudar. Então, não dê as costas para estas oportunidades, para estas opções que você tem. Quando o casal necessita de ajuda, procura ajuda. Vai à busca dela, que com certeza você vai conseguir e vai superar esses obstáculos, vai superar esse momento e vai ser vitorioso. Amém? Amém mesmo? Que Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas, meus queridos. Eu espero em Deus que aquilo que nós podemos compartilhar nessa manhã seja realmente de grande valia para as vossas vidas. Talvez, se Deus está tudo bem com você, graças a Deus por isso, mas às vezes você conhece um casal que está precisando de ajuda. Faça o mesmo. Ajude quem precisa. Que Deus abençoe grandemente a todos os queridos que estiveram conosco nessa manhã. Que Deus renove as suas forças, dando paz, dando tranquilidade, e que o nosso Deus, através do seu Espírito, possa estar dirigindo e direcionando as suas vidas. Amém? Nós vamos orar, e com a oração eu encerro a escola dessa manhã, lembrando a você, querido, que daqui a pouco, às 10 horas, começa o culto. A celebração com a palavra pastoral, com o Ministério do Louvor que estará louvando ao Senhor. Então, não se desligue, daqui a pouquinho vai começar o culto, tá bom? Vamos orar encerrando assim a nossa escola nesta manhã. Pai querido, Pai amado nosso, somos gratos porque nesta manhã, mais uma vez, deste-nos a oportunidade de juntos compartilharmos da Tua palavra, juntos aprendermos mais do Senhor. Que esta lição, que essas orientações que a Tua palavra nos transmitiu nesta manhã, seja útil e verdade nas nossas vidas, na vida de cada um daqueles irmãos e irmãs que estiveram conosco nesta manhã. Deus bendito, eu não sei como estão os lares, mas o Senhor sabe. Que nesse instante, através do Teu Espírito, o Senhor possa estar indo ao encontro de cada vida, de cada coração, suprindo as suas necessidades, fortalecendo as suas vidas e fazendo com que os lares da Tua igreja sejam fortalecidos e abençoados dia a dia para a honra e para a glória do Teu nome. E se em algum momento eles precisam de ajuda, que eles não deixem de buscá-la, mas que possam estar sempre firmes e constantes, procurando fazer a Tua vontade. Obrigado por esta manhã e por esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo e uma excelente semana na presença do Senhor. Amém.